Pitoli, vamos então começar falando sobre essa carta assinada pelos banqueiros e empresários, Pitoli. Os banqueiros e empresários assinaram um manifesto em defesa da democracia organizado pela Faculdade de Direito da USP. Algo que a gente já vem comentando aqui, né, Pitoli, que vai acontecer um manifesto no dia 11 de agosto na Faculdade de Direito da USP, que fica em São Paulo, Pitoli, e vai contar com o apoio de entidades da sociedade civil. O texto, Pitoli, defende o processo eletrônico de votação e faz críticas aos ataques, abre aspas, infundados às eleições. Pitoli, no caso estão sendo distribuídas listas temáticas a grupos de artistas, advogados e empresários. Dessa forma, cada grupo está fazendo a sua assinatura. De acordo com o portal Poder 360, Pitoli, cerca de 2.600 pessoas já assinaram um documento que deve ser publicado hoje e que vai ser lido no dia 11 de agosto pelo ex-ministro Celso de Mello. Pitoli, aderiram ao texto os banqueiros Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles, co-presidentes do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, Cândido Bracher, que também integra o conselho da instituição, a Natália Dias, que é CEO do Standard Bank, também o João Paulo Pacífico, que é CEO do Grupo Gaia, e também o Fábio Alperucci, sócio fundador do Fama Investimentos. O 342 Artes, Pitoli, movimento liderado pela produtora, empresária e ex-atriz Paula Lavigne, está reunindo também assinaturas da classe artística, Pitoli. Outras pessoas também já assinaram o documento, pessoas ligadas principalmente aos movimentos artísticos. Já são mais de 56 nomes, incluindo as atrizes a Débora Bloch, a Alessandra Negrini e também o apresentador, o Casé Peçanha, e também da chefe de cozinha, Abel Coelho. Entre outros, no caso, entre outras celebridades, Pitoli, como o Chico Buarque, o Arnaldo Antunes, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e também o ex-jogador de futebol e também ex-comentarista do Grupo Globo, o Walter Casagrande Júnior. Pitoli, esse manifesto, ele recebe o nome de Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, Pitoli, e vai ser lido, no caso, no dia 11 de agosto, no Pátio das Arcadas, do Largo de São Francisco, na USP, em São Paulo, pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o Celso de Mello. Algo que remete também ao que já aconteceu no passado, na mesma data, Pitoli. E, além disso, tem um outro manifesto que também está rodando por aí, Pitoli, que inclui assinaturas de empresários também, e já conta com mais de 6.000 assinaturas. Pelo menos a informação que a gente tem até o momento é que já são 6.022 assinaturas para esse manifesto em defesa das urnas eletrônicas. E essa iniciativa uniu nomes como o presidente da Natura, o Fábio Barbosa, o ex-presidente do Credit Suisse no Brasil, José Olímpio Pereira, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, a Luiza Trajano, e também a Monja Cohen. Outros nomes que constam no manifesto são do Roberto Setúbal, o banqueiro ex-presidente do Itaú, o Sidney Kleiner, também presidente do Hospital Israelita Albert Einstein, e o Pedro Moreira Salles, co-presidente do Conselho de Administração do Grupo Itaú Unibanco. Pitoli. Alex, é importante que a gente faça a leitura do que está acontecendo, né? Nós temos, então, três classes aí envolvidas nesse manifesto. Me avisa a hora que o Cláudio chegar aí na sala, tá? Por gentileza. Três classes envolvidas. A gente está falando de banqueiros, a gente está falando de empresários e a gente está falando de artistas. Alex, três classes onde muitos destes podem ter sido afetados com medidas de um governo que está dando adeus à corrupção. Por exemplo, eu não posso imaginar que os banqueiros estejam felizes com o Bolsonaro com a chegada do Pix. Sabe quando você pagava uma taxa de transferência? TED, DOC. Sabe quanto você pagava, Alex? Sabe quanto a gente tinha de custo aqui na rádio, por exemplo, para fazer os nossos pagamentos via transferência bancária? Custo de boleto, custo de impressão de boleto que caiu. Então, os banqueiros sabem que não haverá trégua para essas facilidades e lucros exorbitantes na gestão do Bolsonaro. Você acha que eles vão apoiar o Bolsonaro? Por que a gente está vendo instituições financeiras patrocinando pesquisa em cima de pesquisa que traz um bandido na primeira posição, dados que não refletem a realidade?
A gente precisa estabelecer a relação, a gente precisa ler a informação, encontrando o viés, né, encontrando o motivo pelo qual o objetivo destes que se dispuseram a assinar um manifesto como esse. Se tem ali o seu interesse afetado, muito provavelmente para defender o patrimônio, não é em apoio ao Bolsonaro que esse cidadão vai sair, ou essa categoria, essa classe vai sair. Lê do engano, santa ingenuidade Batman, que você vai achar que o banqueiro que perdeu uma bela de uma grana vai sair em defesa do Bolsonaro nessa situação, nesse momento. Ué, quem sabe amanhã o Pix vem e ao invés de cobrar os 13, 18 pau de taxa que tinha TED, DOC, cobra só 8. Ó, que maravilha. Antes você pagava 18, agora você está pagando 8 na gestão do PT, né? E os banqueiros estão todos felizes. Felizes. Cláudio chegou? Felizes da vida. Por um outro lado, nós temos empresários. Um grupo de empresários que tem ali se mobilizado contra, e aí você precisa sempre fazer a leitura do interesse. Com qual interesse? Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos uma relação bastante complicada de empresários com o governo estadual, em especial devido a problemas junto à Secretaria de Fazenda. Pergunta se esses empresários, estão dispostos a apoiar o governo do estado de São Paulo para a reeleição. Ao mesmo tempo, diante do que vem propondo Paulo Guedes e fazendo Paulo Guedes, tentando fazer com que o Estado saia de cima das suas costas, como disse o presidente Bolsonaro no lançamento da sua candidatura domingo no Maracanãzinho, será que não tem gente afetada com isso também, inclusive nos seus lucros? E a classe de artistas, nós temos ali os viúvos da Lei Rouanet. A Bebel Gilberto, que tripudiou, pisoteou a bandeira do Brasil na última semana, imagens divulgadas ao longo do último final de semana, diz que foi um ato falho, impensado, enfim. Impensado foi a sua tia, ainda na condição de agente de cultura do Ministério da Cultura, ministra da Cultura, sabe Deus, liberar R$1.900.000 para a Bebel Gilberto fazer shows no Brasil. Veja, olha com que a gente está lidando. Olha com que classe destruída em função do que a Globo está passando hoje, após o corte de recursos oriundos do governo federal, super salários, contratos que foram revistos, artistas que foram dispensados e estão batendo lata hoje, porque acabou a mamata. Então, Alex, é o tipo de manifesto, é o tipo de carta que, para mim, eu tenho até medo de fazer rascunho, né? Usar para virar ali o verso e fazer de rascunho, porque podem entender como um lixo. Não tem peso algum, é um movimento político. É um movimento político feito dentro de uma universidade pública, contando com a participação de, convidado foi, do PGJ do Estado de São Paulo, Procurador-Geral de Justiça, da presidente do Tribunal de Contas da União, de ministros do STF, de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, enfim, é assim que eles estão trabalhando com isso. Então é só mais um ato político de quem muito provavelmente sofreu ao longo deste governo Bolsonaro com o secar das tetas. Para comentar comigo esse Jornal da Manhã, edição de terça-feira, meu professor e doutor Cláudio Cofani. Cláudio, manifesto assinado, carta assinada por empresários, banqueiros e artistas. É uma carta meramente política, Cláudio. Bom dia. Bom dia, Alexandre Vitória. Bom dia a toda essa espetacular audiência nacional e internacional. A democracia pressupõe a liberdade de expressão, de opinião, de associação e das pessoas se manifestarem a favor e contra. Isso daí é parte do jogo, é mais uma carta. Do mesmo jeito que tem um monte de cartas, 1.400 advogados assinaram carta também, reclamando sobre os abusos do STF, reclamando sobre os abusos das afrontas aos direitos constitucionais. Eu, infelizmente, não participei, mas eu também assinaria e garanto para vocês que dezenas de milhares de advogados assinarão também. Então, é mais uma carta. O importante é o que você está falando, Alexandre. Nós temos sempre que contextualizar